Tardou, mas não falhou. Pois é, o Ministério Público Federal pede à Justiça a cassação da concessão da Jovem Pan. Isso mesmo. O Ministério Público Federal, o MPF, ajuizou uma ação civil pública pedindo o cancelamento das 3 outorgas de radiodifusão concedidas à Jovem Pan. A requisição se deve ao alinhamento da emissora à campanha de desinformação que se instalou no país ao longo do ano de 2022 até o início deste ano de 2023, com vinculação sistemática em sua programação de conteúdos que atentam, contra o regime democrático. O Ministério Público Federal destaca que as condutas praticadas pela Jovem Pan violaram diretamente a Constituição e a legislação que trata do serviço público de transmissão em rádio e TV. Além do cancelamento das outorgas de rádio, o Ministério Público Federal, o MPF, pede que a Jovem Pan seja condenada ao pagamento de 13.400.000 como indenização por danos morais coletivos. O valor corresponde a 10% dos ativos da emissora apresentados em seu último balanço. Também, para reparar os prejuízos da programação à sociedade, o Ministério Público pleiteia que a Justiça Federal obrigue a Jovem Pan a vincular ao menos 15 vezes por dia entre as 6 horas e as 21 horas, durante 4 meses, mensagens com informações oficiais sobre a confiabilidade do processo eleitoral. As inserções devem ter de 2 a 3 minutos de duração e trazer dados a serem reunidos pela União, que também é ré no processo. A severidade das medidas pleiteadas se justifica pela gravidade da conduta da emissora. A Jovem Pan disseminou reiteradamente conteúdos que desacreditaram sem provas o processo eleitoral de 2022, atacaram autoridades e instituições da República, incitaram a desobediência a leis e decisões judiciais, defenderam a intervenção das Forças Armadas sobre os poderes civis constituídos e incentivaram a população a subverter a ordem política e social. Com as informações falsas e sem fundamento que vinculou de maneira insistente, a Jovem Pan contribuiu para que um enorme número de pessoas duvidasse da idoneidade do processo eleitoral ou tomasse ações diretas como as vistas após o anúncio do resultado da votação, especialmente o bloqueio de estradas em novembro passado e o ataque de vandalismo em Brasília no dia 8 de janeiro. As outorgas de rádio da emissora estão em operação em São Paulo e Brasília, mas a rede conta com mais de 100 afiliadas que retransmitem o sinal a centenas de municípios em 19 estados, alcançando milhões de ouvintes. Por exemplo, para embasar a ação, o Ministério Público realizou uma análise criteriosa do vasto conteúdo produzido e transmitido pela Jovem Pan entre 1º de janeiro de 2022 e 8 de janeiro deste ano, 2023, com foco nos programas O Espingo nos Is, 3 em 1, Morning Show e Linha de Frente. A ação cita numerosos exemplos de discursos que extrapolam as liberdades de expressão e de radiodifusão e
configuram manifestações ilícitas feitas por mais de 20 comentaristas durante o período. Todas convergiram para a defesa das mesmas teses, pois por isso que na verdade que com isso, podem ser identificadas com a linha editorial da emissora, segundo o MPF. As falas que desinformavam sobre o sistema eletrônico de votação começaram a permear a programação muito antes do início oficial da campanha eleitoral. Desde os primeiros meses de 2022, os comentaristas da emissora, alegavam reiteradamente que as urnas não seriam seguras e sustentavam uma suposta impossibilidade de auditagem dos aparelhos e um alegado conluio entre as autoridades para definir o resultado da eleição. Sem qualquer fundamento técnico, ou conhecimento jurídico sobre a questão, os integrantes da emissora manifestavam a defesa dessa ideia, até mesmo quando o próprio Ministério da Defesa produziu um relatório concluindo pela inexistência de falhas ou inconsistências nas urnas já em novembro de 2022. Segundo os comentários vinculados na emissora, somente o sistema de voto impresso poderia garantir a lisura das eleições. As urnas eletrônicas, porém, são submetidas periodicamente, como todos nós sabemos, a testes e auditorias que nunca indicaram brechas para fraudes. A manter sistematicamente as opiniões infundadas, a Jovem Pan induzia seus ouvintes, e seus telespectadores a duvidarem da integridade das eleições do ano passado, com uma frase como: deixar tudo nas mãos do TSE sem questionamento é suicídio eleitoral, ou tudo já se configura por si só uma espécie de golpe brando. E também, eu acredito que esse relatório de novembro não deixou de ser legítima a eleição, mas também não avalizou o processo eleitoral. O Ministério Público Federal apurou ainda que recorrentemente as falas graves da emissora eram direcionadas ao Supremo Tribunal Federal, o STF, e ao Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, inclusive contra seus ministros. Os comentaristas da emissora chegaram a usar palavras como entrave e outras palavras para caracterizar as cortes e defendiam com frequência que o Senado abrisse processo de impeachment contra seus membros, especialmente o ministro Alexandre de Moraes. E tudo isso e muito mais o Ministério Público se embasou para pedir a perda da concessão da emissora, que na verdade é um folhetim de propaganda do bolsonarismo, como se fosse uma vertente muito forte do bolsonarismo, e defende todas as ideias que provém desse grupo de pessoas que tem uma forma muito peculiar de fazer política. E vamos ver o que vai ocorrer com esse pedido do Ministério Público Federal. Vamos ver e vamos torcer que se faça justiça. E agora eu gostaria de saber a sua opinião. Deixe o seu comentário, diga o que você acha, o que você pensa. E também não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Um abraço e até mais.